Olá, pessoal. Então, a gente vai hoje ter uma aula sobre avaliação de superfície de pavimentos asfálticos e nós iremos utilizar para esse tipo de avaliação a PRO 006 do DENIT, que vocês encontram de maneira bem simples aí na internet, né? Ela é disponível gratuitamente, só vocês baixarem. Bom, então, como eu falei outras vezes, o nosso objetivo no curso é avaliar pavimento, que essa avaliação seja subsídio para a gente poder chegar num diagnóstico e, no final, propor um tratamento. Tá? Bom, então, essa primeira avaliação de pavimentos, nós iremos conseguir chegar num diagnóstico e talvez aí até pensar numa provável solução, a depender do resultado dessa avaliação. Só limpar isso aqui. Eu vou passar para vocês o método mais simples de fazer a avaliação objetiva do estado de superfície. No IgG, nós podemos fazer uso de uma treliça aí de alumínio. Essa treliça aqui, ela apresenta uma régua graduada. Os pés dessa treliça ficam fora da trilha de roda. Essa régua desce, tocando o fundo da trilha, e você faz a leitura aqui desse afundamento em trilha de roda. Além da treliça, são necessários outros equipamentos bem mais simples, né? Até como trena, tinta, papel e o aluguel de um carro, né? Então, bem tranquilo. O afundamento em trilha de roda medido com a treliça é literalmente o único defeito que vocês irão medir, tá? Os demais defeitos, a equipe de vocês, ela apenas averiguará se o defeito existe ou não existe numa determinada área. Se for de interesse sofisticar para aumentar a produção na aquisição de dados de afundamento, pode-se fazer uso de uma barra laser instalada na frente de um veículo, né? Então, o laser manda o sinal para a superfície, o sinal retorna, e você obtém essas alturas. Então, por exemplo, se eu quiser calcular essa flecha, né, essa trilha de roda, esse afundamento em trilha de roda, eu pego aqui a leitura 1, mais a leitura 3, divido por 2, e faço a diferença com a leitura no ponto 2. Né? Então, essa seria o afundamento em trilha de roda desse pavimento nessa trilha. Tá? Então, a avaliação, a análise, ela só ocorre dentro de uma determinada área específica. São as estações de trabalho, né? Estações de avaliação. Então, cada estação dessa, ela tem 6 metros de comprimento pela largura da faixa de rolamento. E são alternadas, né? Primeiro faixa direita, faixa esquerda, voltando para a faixa direita. O afastamento entre elas é de 20 metros, de eixo a eixo. A mensuração da trilha de roda é feita na trilha interna e na trilha externa. Aonde aqui dentro, né, das trilhas? Sempre no meio da seção, aqui e aqui. Se nesses pontos, porventura, existir ali um buraco, um remendo, tapa-buraco, você desloca a treliça para trás ou para frente até sair desse problema, tá? E aí faz a leitura de afundamento. Então, essa equipe de avaliação, ela apenas irá averiguar o que existe de defeito dentro de cada uma das estações. Tá? O único defeito que é medido é o afundamento. Então, como eu falei, vocês irão utilizar a PRO 006 do DENIT de 2003. Está disponível lá no site do IPR DENIT. Essa norma ela estabelece os tipos, né? Então, tipo 1, tipo 2, tipo 3 são trincas. Tipo 1 isoladas
tipo 2 e 3 interligadas, sendo que no tipo 2 sem erosão e no tipo 3 com erosão. Tipo 4 são afundamentos. 5, ondulação em panela. 6, exudação. 7, desgaste. Desculpa, desgaste, sim, isso está certo. E remendo. Bom, lembrando aqui, né, que os afundamentos, somente eles são realmente medidos, né? Então, vocês irão elaborar uma tabela desse tipo, onde são apresentadas algumas informações. O tipo de defeito, no caso aqui, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, 5, 6, 7 e 8. As estações, estação 1, 2, 3, 4, 5, tá? O lado, direito, esquerdo, e o tipo de configuração de terraplenagem. Aterro, 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 seção mista de aterro, corte, corte. Observem que o único defeito que foi realmente medido, qual foi? Os afundamentos, a trilha de roda. Trilha de roda interna, na estação 1, 0 milímetros. Na estação 2, 0. Na estação 3, 1 milímetro. Na trilha externa, 0, 3, 1 milímetro. Os demais defeitos, foi feito apenas uma verificação da existência ou não dele. Então, na estação 1, apareceu uma trinca do tipo 1, longitudinal, longa, e apareceu um desgaste. O espaçamento aqui das estações, 20 metros. O próximo passo é vocês definirem segmentos homogêneos. Por que definir segmentos homogêneos? Para entender, né, se existirá ali situações onde o projeto pode mudar, a solução pode mudar. Então, você caracteriza áreas, regiões, segmentos que têm algumas características em comum, tá? Ou defeitos ali em comum. Então, pegando aqui um documento, esse mesmo exercício mais um documento Word para facilitar a leitura, seria mais ou menos o seguinte, será que nesse trecho de 18 estações eu consigo identificar segmentos homogêneos, olhando para essa nuvem de defeitos? A princípio, do meu ponto de vista aqui, me parece que da estação 1 até a estação 10, eu tenho uma concentração menor de defeitos do que da estação 11 a 18, tá? Então, para mim, eu posso chamar esse primeiro aqui, trecho, segmento 1, e aqui segmento 2. Tá? Então, onde será, se eu tiver duas soluções diferentes de projeto, onde a solução será mais onerosa? Provavelmente no segmento 2, por eu ter uma nuvem maior de defeitos. Esse critério é muito subjetivo. Então, uma dica que eu dou para vocês é olhar para o defeito que é medido. Qual o defeito que é medido? Os afundamentos. E qual afundamento, né? Em qual trilha tem provavelmente maior magnitude de afundamento? Normalmente o externo. Então, se vocês olharem para os afundamentos externos, as trilhas de rodas externas ou externa, note o seguinte: 0 milímetro, 3, 1, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 1. Olha só, aconteceu. 7, 4, 9, 6, 7, 6, 4, 8. Ficou muito mais claro, mais fácil, né, perceber segmento homogêneo. Então, eu tenho um segmento aqui, onde o afundamento entre de roda varia de 0 a 3, justamente da estação 1 a 10. E um outro segmento, onde o afundamento varia de 4 a 9. Né? Então, realmente, o segundo segmento aqui
ele tem uma condição pior, nos parece, do que o primeiro. O exercício que eu queria fazer para vocês agora, junto com vocês, é o 1, segmento 1. E depois, como tarefinha aí para vocês, vocês façam 2, tá? Que é o mesmo processo. Então, vamos lá. Primeiro passo, calcular a frequência absoluta. Então, vou abrir aqui o meu Excel e vou criar algumas colunas aqui. Então, a primeira coluna é tipo, defeito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defeitos. Aqui, a coluna de frequência absoluta. Como que eu vou determinar a frequência absoluta? A frequência absoluta é o somatório da quantidade de estações que apresentam um tipo de defeito. Então, perceba, eu não estou somando a quantidade de defeitos. Eu estou somando a quantidade de estações que apresentam um tipo de defeito. Tá? Outra observação. Defeitos do tipo 1, 2 e 3, que são as trincas, você só vai contabilizar a de maior gravidade naquela estação, em específico. Então, se na estação 1 eu tiver 3 tipos de trincamento, os 3 tipos, o que vai prevalecer? O tipo 3. Eu finjo que os outros 2 tipos não apareceram. Se numa outra estação apareceu o defeito tipo 1 e tipo 2, eu só contabilizo o 2. Outra observação. Defeitos do mesmo tipo, na mesma estação, conta apenas uma vez. Então, se na mesma estação eu tiver defeitos do mesmo tipo, tá? Eu só conto uma vez. Então, vamos fazer isso para as trincas. Vou começar pelas trincas, porque ela é a mais chatinha de fazer. Tá? Então, eu tenho aqui as trincas tipo 1, da estação 10, que é o meu segmento homogêneo, 1. Eu tenho as trincas tipo 2. E eu tenho as trincas tipo 3. Vou fazer esses 3 tipos. Então, vamos lá. Na estação 1, apareceu trinca? Apareceu isso aqui, ó. Tipo 1. Então, eu vou anotar aqui. Tipo 1. Deixa eu anotar aqui no canto. Tipo 1, apareceu 1. Eu faço um risquinho. Na estação 2, apareceu trinca? Apareceu uma aqui embaixo, ó. Tipo 3. Então, tipo 3, faço um risquinho. Na estação 3, não tem trincas. Na 4, tem tipo 1 e tipo 2. Como eu estou com o tipo 2 e o tipo 1 na mesma estação, né, o 2 prevalece sobre o 1. Tipo 2, marco um risquinho. Não marco nada para o tipo 1. Estação 5, olha só, apareceu uma trinca tipo 1, 2 trincas tipo 1. Defeitos de mesmo tipo na mesma estação, eu contabilizo apenas uma vez. Estação 6, não tem trinca. Na 7, tipo 1, tipo 3. O tipo 3 prevalece sobre o 1. Então, marca um risquinho. Tipo 8, nada de tipo 1. Estação 8, nada de tipo 1. Tem uma tipo 2 e uma tipo 3. Marco apenas a 3. Estação 9, não tem trinca. E na 10 tem uma tipo 1. Pronto. Essas são as frequências absolutas das trincas tipo 1, 2 e 3. Então, eu vou lá na minha planilha e anoto isso. Frequência absoluta, 3, 1, 3. Os demais defeitos ficam bem mais simples. Ó, defeito tipo 4, da estação 10. 1, 2, 3. Certo? E se aparecesse mais um quadradinho pintado aqui, qual seria a frequência absoluta? 1, 2, 3. Por quê?
defeitos de mesmo tipo na mesma estação, contabilizo apenas uma vez. Se aparecesse esse quadradinho pintado, não daria nada. 1, 2, 3. Se esse aqui também tivesse pintado, 1, 2, 3. Agora, se essa estação aqui apresentasse defeito desse tipo, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, o defeito tipo 4 apareceu 3 vezes. Tipo 5. Tipo 5 não apareceu. Tipo 6 não apareceu. Tipo 7. 1, 2, 3, 4, 5. E tipo 8 não apareceu. Então, só tem defeito do tipo 7. 5 vezes apareceu. Os outros não apareceram defeitos. Tá? Próximo passo. Depois da frequência absoluta, é a frequência relativa. O que é a frequência relativa? A frequência relativa, pessoal, nada mais é do que a coluna de frequência absoluta dividido pelo número de estações no meu segmento homogêneo vezes 100. Então, aqui a fórmula da frequência absoluta. Então, frequência relativa vezes 100 dividido pelo número de estações inventariadas. No meu caso, foram 10, segmento 1. Próximo passo. Em seguida, nós deveremos calcular as médias das flechas, as trilhas de roda, interna e externa, e a média das trilhas. Em seguida, a variância interna e externa das trilhas e a média das variâncias. Então, vou colocar aqui embaixo. Vou copiar também os resultados das medições de trilha, de fundamento em trilha, até a estação 10. Eu vou fazer tudo no Excel, mas quem quiser fazer na mão, não tem problema. Então, vou calcular aqui a flecha na trilha de roda interna, a flecha na trilha de roda externa e a média entre as duas. Irei calcular a variância interna, na trilha de roda interna, a variância na trilha de roda externa e a média entre as duas. Bom, então vamos lá. Média dos afundamentos na trilha interna.
Só conferir se eu peguei a linha certa, pegou, e a média entre os dois. Variância igual var.a. Seleciono os valores da trilha interna e os valores da trilha externa. E faço a média entre os dois. Pronto, próximo passo. O próximo passo, vou precisar do fator peso, SFP, fator ponderação. Ele já é tabelado aqui na norma do DENIT, e é um fator peso, né? O que vai pesar mais nessa avaliação? Se vocês perceberem, o que vai mais pesar nessa avaliação é justamente o que nos causa mais desconforto. Percebam. Peso 1, ondulação, panela, escorregamento. Percebo que as trincas pesam bem menos. Por quê? Porque a gente prefere passar em cima de uma trinca, né, do que em cima de uma panela, porque uma panela causar muito mais desconforto para a gente, muito mais dano. Então, a gente vai só copiar esses dados para lá. Então, vou criar uma coluna aqui de FP. Vou copiar 02, 05, 08, 09, 1, 05, 03 e 06. Próximo passo. O próximo passo é determinar o IGI, o índice de gravidade individual por defeito, por tipo de defeito. Então, o IGI nada mais é do que a coluna de FR vezes a coluna de FP. Então, coluna de FR vezes FP. Próximo passo. O próximo passo é determinar o IGI para os resultados de flecha e de variância. Esse IGI depende justamente do valor de F da flecha e da variância da flecha. No nosso caso, a nossa flecha, ela deu o valor de 0,6. E a nossa variância deu o valor de 0,76. Então, vamos lá. Já que 0,6 é menor que 30, eu vou determinar o IGI para a flecha, multiplicando o valor dessa flecha por 4 dividido por 3. Como o nosso FV deu menor que 50, o meu IGI para o FV será o próprio valor de FV. Então, o IGI para a flecha e o IGI para o FV. Então, o IGI para a flecha é o valor da flecha, 0,6 vezes 4 divide por 3. E o IGI para FV é o próprio valor de FV. Com isso, nós chegamos no final da nossa avaliação.
Tá? Que é o IgG. O IgG é o somatório de toda a coluna de IgI. Então, vou somar aqui. IgG é a soma de toda a coluna de IgI, resultando aqui no valor de 79. Bom, esse 79 já é o nosso diagnóstico, tá? Ele vai remeter a que tipo de situação? Que condição de pavimento? 79, praticamente aí ruim, né? Tá de regular a ruim. Então, o pavimento está em estado regular para ruim. Vou botar regular aqui. Regular. Regular. E com isso, nós chegamos no final da nossa avaliação com um diagnóstico. Então, se fosse um paciente, você chamaria o paciente e explicaria, ó, teu estado não está bom, você está numa condição regular. Ao escutar isso, você já espera o quê? Você não quer ficar no regular, não é isso? Você quer passar por uma situação, pelo menos, boa. Se você quer sair do regular para o bom, alguma intervenção precisa ser feita, né? Eu preciso de algum tratamento, né? O médico vai propor esse tratamento. Então, o próximo passo aqui seria o quê? Avaliar essa avaliação de pavimentos, né? Para tentar estimar ou propor uma solução. Será que nesse momento, ao final dessa avaliação, com um diagnóstico regular, é possível pensar numa solução? Ou será que ainda não? Então, eu teria que olhar aqui para esses dados, para essa avaliação, entender quais são os defeitos e imaginar se é um problema apenas superficial ou se você desconfia de um comprometimento estrutural. Se você perceber que o que está pesando nessa avaliação é uma questão de superfície, você pode já pensar em possíveis soluções, tá? Então, por exemplo, se você identificasse que o problema que pesou nesse 79 foi a questão de desgaste, né? Eu estou aqui com uma nota muito alta no defeito desgaste. Você poderia propor soluções de superfície, né? Como, por exemplo, um micro-revestimento. De repente, uma lama asfáltica, um tratamento superficial. Tá? Não, o problema me parece aqui, sei lá, trincamento por fadiga, né? Classe 3. Poxa, está bombeando. Então, na situação já tem uma desconfiança de que o problema aí pode ter comprometido a estrutura subjacente do pavimento. E aí, no caso, você recomendaria para o teu cliente, para quem te contratou, a continuação da investigação, partindo aí para uma investigação de estrutura, né? Verificar se existe ainda vida útil estrutural ou se não. Se não, já deu, né? Não tem mais vida útil nenhuma. Quanto tempo esse pavimento vai durar ainda, tá? Então, nesse caso, aí você vai fazer esse tipo de recomendação, ó. Teu pavimento não está bom, está regular, mas pelos dados aqui que nós temos, a nossa conclusão é que você deveria partir para uma avaliação de estrutura, tá? Só então é isso.
É, eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço. Até mais.